Fala pessoal do canal O Sobrevivente, e no vídeo de hoje vamos contar uma aventura, uma história da mais pura capacidade de sobrevivência, disposição de habilidades de conseguir viver nos mais adversos ambientes, e não apenas ambientes, também povos, idiomas, climas e desafios. A história do vídeo de hoje é de um brasileiro chamado Gabriel. Mas antes de irmos para o vídeo, se inscreva nesse canal, aperte o botão de se inscrever aí embaixo, deixe seu like nesse vídeo, pois ele é um combustível que vai sempre nos impulsionar a trazer mais conteúdo de valor para a sua vida, coisas interessantes. A história de hoje é sobre Gabriel Dias da Silva, ou simplesmente Gabriel Viajou, como ele é conhecido no seu Instagram. Saiu de casa, que fica na cidade de Brasnorte, no Mato Grosso, lá em meados de agosto de 2017. Gabriel ele passou por 22 países, onde ele fazia pequenos trabalhos e se virava para sobreviver. Em janeiro de 2020, ele chegou à cidade de Whitehorse, na América do Norte, e em fevereiro ele já estava chegando no Alasca, que era o local ali onde ele queria como destino principal. E é onde ocorre aqui a sua mais forte demonstração de capacidade de sobrevivência. Existe um filme, aqui para contextualizar a nossa história, existe um filme chamado Na Natureza Selvagem, do aventureiro Christopher McCandless, ou simplesmente Alexander Supertramp, como ele se apresentava nas suas viagens. O filme ele é baseado no seu livro, que Alexander ele escreveu antes de morrer de inanição, em um ônibus chamado Ônibus Mágico, o Fairbanks Bus 142, em uma região muito remota do Parque Nacional Denali, no Alasca, a 40 quilômetros de um povoado chamado Healy. A história desse aventureiro conta que ele passou o verão de 1992 no ônibus e morreu de fome após 114 dias. O ônibus ele foi retirado do local em 2020 por conta da quantidade de pessoas que ele estava atraindo por causa daquele filme que acabou ficando famoso. Voltando ao protagonista da nossa história aqui, o sobrevivente de nossa história, o brasileiro Gabriel, não aguentava mais um desejo interior insaciável de querer viajar mundo afora. Depois de deixar o Brasil e rodar de carona por 22 países, ele chegou no Alasca em fevereiro de 2020. Gabriel trabalhou em um hotel no Alasca, que acabou fechado por conta ali da chegada da pandemia. Então veio a ideia para ele se isolar no famoso ônibus e reviver a experiência do aventureiro retratado no filme. Obviamente não o final da experiência ele queria viver, mas a experiência de viver ali naquele local. A história ocorreu mais ou menos assim. Ele já estava no Alasca quando começou a quarentena. Então ele baixou o livro da história do americano no seu celular e decidiu ir acampar nas montanhas. Ele comprou bastante comida e também um telefone via satélite para se comunicar com a mãe dele, caso alguma coisa ocorresse, e também para manter uma comunicação e comunicar que estava tudo bem. Então ele foi até o ônibus em que Christopher morreu. Do povoado de Healy, a cerca de 45 quilômetros dali, Gabriel levou 4 dias para chegar ao local onde o ônibus estava, devido a uma nevasca que o obrigou a acampar por 2 dias no meio do caminho ali. Desde o lançamento do filme de 2007, o Magic Bus, o ônibus mágico, virou uma espécie de templo de meca de aventureiros no Alasca. No tempo em que ele esteve no local, o brasileiro viu ali chegar uma família inteira de motos de neve, e o cachorro que aparece nesta foto aqui que você está vendo com o brasileiro é dessa família. E até um grupo de amigos que pousou de um helicóptero pequeno ali no local para visitar o ônibus. Isso tudo enquanto ele estava acampando no local. Muita gente aproveita o inverno para visitar o ônibus porque os rios estão congelados, então fica muito fácil a travessia dos rios naquele local, naquela região. Durante o verão não dá porque os rios estão caudalosos
A neve derrete nas montanhas e acaba enchendo os rios, fica quase impossível atravessar. Nesse período em que Gabriel esteve no ônibus por cerca de 2 semanas, Gabriel leu o livro olhando para a cama em que Christopher McCandless havia morrido em 18 de agosto de 1992. Quando terminou o livro, ele relatou que deu um desespero, então ele começou a chorar. Gabriel, que chegou a perder a noção do tempo durante o acampamento selvagem no ônibus mágico, acredita ter ficado no local por cerca de 2 semanas. Ele foi equipado com fogareiro e ele se alimentava de aveia, de bolachas e produtos em lata como feijão e sardinha que ele havia preparado e levado junto para a viagem. A água que consumia vinha de um rio descongelado a cerca de 200 metros do local. Embora fosse bastante frio, ele tomava banho quase todo dia. Estava tudo dentro do planejamento e tinha comida para mais alguns dias, mas ele acabou com muita vontade de voltar quando ele se deparou com pegadas de urso próximo ao ônibus. Então ele tentou ir até o rio Teclânica para atravessá-lo. Rio Teclânica é o rio maior ali da região, que está exatamente no caminho de volta para o povoado. O rio, porém, estava derretido e muito perigoso. Gabriel se deparou com a barreira natural congelada que deveria ser escalada na outra margem do rio e ele estava carregando trenó e equipamentos pesados demais para serem içados em quase 2 metros no barranco do outro lado e na água congelada, obviamente. Então ele decidiu solicitar resgate. Simplesmente para deixar claro aqui, junto com o GPS que havia comprado, Gabriel adquiriu também um seguro que incluía resgates em áreas remotas e podia ser acionado por um dispositivo via satélite. Ele pretendia ficar 3 meses isolado até o final da pandemia e pensou ali em algo para comunicação na hora de voltar, caso ocorresse algo. O resgate aéreo chegou 40 minutos depois do início da negociação. Nessa história aqui, nós vemos claramente um jovem destemido, cheio de vontade de viajar, talvez como você que está me escutando agora. Podemos vê-lo com um mindset de sobrevivencialista aqui, uma vez que ele enfrentou em poucos meses extremos como o deserto do Atacama, geleiras do Alasca, montanhas, cavernas, rios, água gelada e toda sorte de possíveis encontros com animais selvagens e pessoas não muito amigáveis e não muito bem intencionadas. E ele soube sobreviver em cada situação nos 22 países em que passou. Fez vários tipos de amigos, vários tipos de serviços por onde viajou, e já citamos em outros vídeos aqui que o sobrevivente não é aquele que tem todas as técnicas para acender fogueiras, montar barracas a partir de galhos de árvore, e nem aquele que tem todos os kits e ferramentas de sobrevivente, mas sim aquele que consegue sobreviver no espaço em que se encontra, aquele que consegue se adaptar por maior que seja a sua adversidade. O sobrevivente, como o Gabriel certamente é visto aqui, é uma pessoa que se antecipa e, no caso concreto dele, pensou até em adquirir antecipadamente um seguro que garantisse um resgate no caso de um problema. Ele soube sobreviver e acampou sozinho por várias semanas. Esteve nos mais inóspitos lugares. Deu-nos uma lição do que é ser livre, ter um coração aberto, aproveitar oportunidades com inteligência e honestidade e, acima de tudo, nos ensinou mais uma das muitas faces do que pode significar ser um sobrevivente. Espero que tenha gostado dessa história. E eu lhe pergunto aqui, você saberia viver sozinho como Gabriel? Conseguiria pensar com antecipação no detalhe que fez toda a diferença na sua sobrevivência? Creio que, pessoalmente, eu teria algumas dificuldades que o Gabriel não teve nessa espetacular história. Deixe seu comentário sobre o seu ponto de vista aqui embaixo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E este foi mais um vídeo do Sobrevivente. Um abraço.